Hoje eu vou falar para vocês sobre entregabilidade de e-mails na prospecção ativa. Primeiro eu vou me apresentar. Quem que eu sou? Sou o Fernando Isch, eu sou o CEO da Protagonist. Eu falo português, obviamente, fluente, espanhol, inglês, italiano e ainda engano ali um pouquinho no francês, no japonês e no mandarim. Criei a Protagonist com o objetivo de gerar leads em um ambiente muito complexo. Com o feedback, a gente foi melhorando, foi aperfeiçoando a empresa, introduzindo outras soluções que a gente via que iam além da geração de oportunidades. Eu sou pai dessa menina linda, a Fernandinha, né? Já tive experiência na Natura, fui trainee na Ambev, trabalhei em logística, experiência internacional trabalhando também na China, nos Estados Unidos, fazendo algumas palestras. Estudei, estudo ainda muito todos os dias sobre vendas. Sou empreendedor serial, né? Eu amo ser consultor e eu quero construir uma empresa que ela seja duradoura, né? Esse é o meu principal objetivo aqui com a Protagonist. E a Protagonist ela se posiciona como um one-stop shop de vendas B2B e vendas consultivas, ou seja, a gente é um lugar só que oferece diversas soluções em diferentes formatos. Então, como consultoria, a gente consegue trabalhar na terceirização com treinamentos, CS, terceirizando a prospecção ativa, né, fazendo estruturação de processos de vendas com CRM, ferramentas de prospecção, usando IA para gerar propostas personalizadas, para fazer o atendimento com bots, né, com chatbots. A gente consegue expandir para outros lugares também, pensando muito no que o cliente precisa. Aqui tem um pouco dos nossos clientes, Great Place to Work, Supermetrics, aqui clientes nos Estados Unidos, como Best 360, Herpro na Colômbia, no México. Então, assim, a gente é parceiro do Humper, do Pipedrive, do PipeRun, do Meethawks, do Apollo, do Instantly, que não está aqui. A gente usa muito o Play também como ferramenta e a gente tem uma academia própria de treinamentos. Mas vamos ao cenário atual. Hoje há uma dificuldade muito grande de você falar com o tomador de decisão, independentemente de como que você está tentando, seja por e-mail, por telefone, por LinkedIn. E não estou falando aqui exclusivamente de leads outbound, não. A gente está falando também de leads que muitas vezes são leads que você gera através de um tráfego pago, de uma campanha publicitária, mas esses leads não atendem, não respondem mais, né? Então, está muito difícil chamar a atenção e pegar essa atenção e dar continuidade ao processo de vendas. Os gatekeepers, né, as secretárias, as pessoas que atendem o telefone, são treinadas a não passar esse telefone. A grande maioria das empresas, ou ela usa o Office 365 da Microsoft, ou eles usam o Google Workspace para os e-mails corporativos. Isso é bom e ruim, né? É bom porque você também pode usar essa mesma estrutura para poder enviar e-mails de prospecção, mas é ruim porque são empresas avançadas que elas têm algoritmos, elas têm inteligência por trás para fazer o mesmo papel da secretária do gatekeeper, que é não fazer a mensagem não solicitada chegar até a caixa de e-mail, tá? Esses servidores eles usam diversas regras, né, para filtrar a mensagem, semelhante, né, esse papel que eu acabei de comentar. E se você tem uma caixa de e-mail que ela é flagrada como spam, o domínio inteiro ele pode ir para uma blacklist e aí afetar a entregabilidade também de e-mails que você precisa falar com clientes que já são clientes. E se você tem um template, né, também flagrado como spam, é mais difícil de você conseguir fazer essa mensagem chegar no tomador de decisão. Tá bom, e como que eu garanto que esses e-mails eles vão chegar no tomador de decisão? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente começa falando de entregabilidade, ou em inglês, deliverability. Vamos lá. O que que é isso, né? É a capacidade de um e-mail chegar na caixa de entrada certa, no tempo certo, com consistência, evitando que chegue num spam, numa sessão de atualizações, que tenha bloqueios ou perda de reputação. Resumidamente, é essa ciência por trás para a gente conseguir fazer a mensagem chegar no tomador de decisão. Tá, legal. E vamos pensar um pouco primeiro no setup técnico. A gente tem DMARC, DKIM e SPF. O que são isso? São métodos de autenticação de e-mail. Hoje tem muito golpe, né? Tem muito spam, tem muita coisa que, em relação à segurança, que não vai além de prospecção, né? Vai além, ele pode te afetar de uma maneira muito ruim. E aí, para prevenir tudo isso, né, essa parte de spam, phishing e outros riscos de segurança,
você precisa autenticar o e-mail para verificar que os e-mails de fato estão vindo do domínio que eles afirmam vir. Para isso, também é importante, fora fazer todas as parametrizações, você monitorar blacklists como esses sites, né, que eu coloquei ali embaixo, MX Toolbox, DNS Checker, entre outros, eles fazem esse monitoramento. E muitos deles são gratuitos. Então você consegue verificar se aquele domínio em específico ele está numa blacklist ou não. Além disso, né, com o tempo a gente passou a parar de monitorar a taxa de abertura e taxa de clique. Por quê? Né? Essas ferramentas, principalmente de prospecção, de e-mail marketing, eles usam um pixel invisível. É como se fosse uma imagem transparente em cada e-mail e eu consigo ver quantas vezes essa imagem foi feito o download dela. E a partir disso, eu conto, né, isso no meu software de prospecção ou no meu software de e-mail marketing e eu consigo parametrizar e contar de fato a taxa de abertura. A taxa de clique, né, é um link que eu tenho ele num servidor dessas ferramentas e depois, conforme a quantidade de vezes que o link foi clicado e foi carregado aquela página, eu consigo monitorar também quantos cliques foram feitos. Mas qual que é o problema disso? O problema é que se eu nunca tive nenhum contato com um e-mail, né, não solicitado, um e-mail corporativo, e eu passo a enviar, estou monitorando o clique, eu estou monitorando a abertura, eu estou monitorando tudo, muito provavelmente esse e-mail ele nem vai chegar, porque ele já vai ser flagrado ali como um possível spam ou uma possível mensagem de prospecção ou de repente até um golpe antes mesmo de chegar. E aí ele vai para a caixa de spam, ele vai para o outros, ele vai para atualizações, ele não vai chegar onde ele deve chegar, que é, né, o inbox, a caixa de entrada do tomador de decisão. Então, o que que você precisa? Você precisa de um motivo legítimo, uma mensagem relevante e um opt-out visível. Né? O que que é o opt-out? Então, é uma maneira da pessoa poder se descadastrar. Por exemplo, você pode colocar uma mensagem na assinatura do e-mail dizendo: olha, se você não quiser mais receber meus e-mails, me envie um e-mail com a palavra abacaxi, ou responda esse e-mail, né? Independentemente do jeito brincalhão ou não, você precisa deixar isso claro, seja através de um link ou mesmo uma mensagem, né, mostrando como que a pessoa pode fazer para parar de receber aquelas mensagens, tá? E isso entra em compliance com o LGPD. Então é bem importante a gente tomar cuidado para esses detalhes, para não só garantir que o e-mail vai chegar, mas também evitar problemas futuros e dores de cabeça. Legal. E como que funciona, né, uma infraestrutura de cold e-mail? Então a gente está falando aqui de você usar múltiplos domínios, de preferência domínios.com, domínios.com.br, domínios que vão trazer uma credibilidade para o teu negócio. A gente está falando de caixas de e-mail e controlar quantos e-mails eu envio por caixa de e-mail por dia. Na prática, qual que é a recomendação? Existe um número mágico para mais ou para menos? Existem vários testes que foram feitos, principalmente empresas dos Estados Unidos fazem esse tipo de teste e eles recomendam, né, a gente trabalhar aqui num limite entre 3 a 4 caixas de e-mail por domínio. E trabalhar também algo em torno de 25 envios de e-mails por dia por caixa de cada uma dessas que a gente está enviando. Então, por exemplo, se eu tiver, nesse caso, vamos colocar 3, né, caixas de e-mail por domínio. Eu tenho 10 domínios, eu tenho 30 domínios, ou, desculpa, 30 caixas de e-mail, né, no total, e eu posso enviar aí até 25 por dia por caixa. Né? Então, eu preciso multiplicar ali 30 por 25 e eu vou achar, né, a quantidade máxima que eu consigo enviar com baixo risco, né, de eu perder a reputação daquelas caixas de e-mail, tá? Caso sejam caixas novas, acabei de comprar, acabei de fazer todo esse setup de infraestrutura técnico, eu preciso começar aí com um pouquinho. Então, a nossa sugestão é, começa com 5, vai aumentando pouco a pouco esse limite, semana a semana você vai aumentando, até chegar de fato aí nesses 25. Mas por quanto tempo? Né? Isso também, né, vão de testes, mas a gente recomenda aí em torno de um mês para você ir fazendo um warm-up, um aquecimento do e-mail, e existem várias ferramentas que conseguem fazer esse aquecimento, mas uma maneira de fazer esse aquecimento que não envolve ferramentas é você cadastrar esse e-mail em newsletters e você começar a enviar esse e-mail para outras pessoas, né, de maneira manual e pedir para elas responderem ali, para você começar a simular, né, um uso real aí do e-mail.
tá? E o bounce, né? A taxa de rejeição, ele influencia na entrega? Então vamos imaginar que você mandou 100 e-mails, só que da tua lista 50 e-mails desses voltaram, né? São os bounces. 50 e-mails desses nem chegaram, né? Eles mandaram ali uma mensagem automática dizendo, ó, esse e-mail foi rejeitado porque ele não existe. Parando para pensar naquela regra lá atrás que a gente falou sobre servidores de e-mail, você acha que, né, um servidor, por exemplo, do Google, um servidor da Microsoft, que começa a receber muito e-mail para e-mails aleatórios que nem existem, e esses e-mails, né, começam a ser flagrados, você acha que a resposta, né, disso vai ser melhorar a entrega ou piorar a entrega? Ou seja, quanto mais eu tenho, né, esses bounces, pior vai ser minha entrega e vai afetar, na verdade, mais para frente, o envio e de fato fazer com que a mensagem chegue no tomador de decisão. Bom, primeiro ponto que eu tenho que trabalhar são listas qualificadas. Se a sua lista tiver muito bounce, como eu falei, os e-mails para outros destinatários vão passar a não chegar. Então, né, os servidores de e-mail eles vão entender de fato isso como spam. E a verificação de e-mail, né, nada mais é que você pegar uma lista em CSV, e você subir nesses softwares que eles vão fazer algumas coisas. Eles vão testar aquele domínio para saber como que está parametrizado, né, a regra de e-mail. Existe, por exemplo, uma maneira, né, através de ali alguns códigos, né, do servidor, MX, DNS, algumas coisas nesse sentido, que você consegue ver, por exemplo, qual que é o provedor daquele e-mail, se for alguns provedores mais famosos, né, como o Gmail, Office 365, o Zorro e alguns outros. Então, primeiro, ele verifica aquele domínio e depois ele verifica de fato aquela caixa de e-mail para verificar se aquela caixa de e-mail ela está certa ou se existe uma alta probabilidade de dar bounce ou se, por exemplo, né, é um e-mail de cargo, por exemplo, ele é um e-mail gerente arroba, administrador arroba, finanças arroba, financeiro arroba, role based, né, que é baseado no departamento ou no cargo, né, e isso também aumenta a probabilidade de não ser o e-mail da pessoa que você realmente quer entrar em contato. Existe uma outras verificações que verificam, por exemplo, se existe um domínio catch-all, ou seja, todos os e-mails vão chegar em alguém, mas daí pode ser que, né, de fato, não chegue em quem tem que chegar. Então, quanto mais você tiver a lista limpa, maior a probabilidade da mensagem certa chegar na pessoa certa. E claro, né, a maneira como você constrói essas listas também influencia muito na entregabilidade, tá? Antes de você enviar ou enriquecer a lista, você usa esses softwares, tá? Alguns exemplos de ferramentas, tem o Reon, BrandNav, Zero Bounce, entre vários outros, né? São muitas ferramentas que fazem exatamente isso, tá? E o template, né, a mensagem, influencia na entrega? Vamos pensar aqui. Como que a gente usa hoje na Protagonist a IA na prospecção ativa? Primeiro ponto, depois que eu tenho todo esse processo, né, de lista, validação e tudo mais, eu vou pegar essa lista, eu vou subir para um software ali de IA. E nesse software de IA eu vou fazer uma pesquisa no site, no LinkedIn pessoal, no LinkedIn da empresa. Eu vou ter vários prompts diferentes, buscando por notícias relevantes, ou até mesmo, né, no Reclame Aqui eu posso buscar num Glassdoor, eu posso ir para algum diretório de emprego e entender como que as pessoas estão interagindo com aquela empresa. Se tem vaga aberta, se não tem, qual que é, né, o último resultado de quarter, se eu consigo um relatório e analisar esse relatório através, né, de prompts específicos, eu faço encadeamento de prompts para justamente eu conseguir analisar essas informações, fazer a correlação entre essas informações e o que está sendo prospectado. A partir disso, dessa análise, eu uso a análise como input para eu criar abordagens personalizadas. Eu posso ter tanto num template de fato, né, que eu crio variáveis personalizadas a partir dessa análise, ou um outro formato eu tenho todas essas análises aqui, agora eu preciso fazer a correlação e eu dou um workflow, realmente um passo a passo para a IA daquilo que ela precisa fazer para criar a abordagem personalizada. Eu valido essa copy antes, né? Então eu faço vários testes, eu vou treinando
ali o prompt, para justamente eu entender como que ela está fazendo, se ela não está inventando, se ela não está alucinando, se a IA ela realmente está fazendo o papel que ela deve fazer. E a partir disso, depois que eu tenho todo esse processo validado, eu consigo escalar um processo comercial com o IA. Legal, Fernando. Próximos passos, muito simples. Vamos agendar uma reunião com o nosso time comercial, entender quais são os desafios que você tem, qual que é o tamanho, né, do desafio, quanto que você quer crescer, quantas reuniões você precisa, né? Quanto que você já tem de infraestrutura, quanto que você está trazendo de resultado. De repente, com alguns pequenos ajustes, a gente consegue fazer vocês crescerem e crescerem muito, tá? Então, marca uma reunião, em algum lugar nesse vídeo vai ter aí um link ou alguma mensagem, alguma forma de você entrar em contato com a gente para que a gente possa, de fato, aí marcar uma reunião e poder ajudar vocês a vender mais, tá certo? Um abraço, até mais.